E hoje recebendo aqui para falar sobre o nosso tema, o nosso companheiro Luiz Armando. Luiz Armando é lá do Grupo Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana. E hoje, para você que está nos ouvindo, nós vamos falar sobre um tema bastante atual, bastante discutido no nosso dia a dia, que é os sonhos. Nós vamos falar dos sonhos hoje. Você pode ligar para cá, dar a sua contribuição, fazer a sua pergunta. Os sonhos, em geral, impressionam as pessoas, você sabe disso, né? Algumas pessoas se impressionam positivamente, outras de uma forma não positiva em relação aos sonhos, né? Nós vamos, no nosso programa de hoje, procurar analisar essa questão dos sonhos perante a nossa filosofia, a filosofia espírita. Vamos procurar entender, na verdade, o que são esses sonhos, como é que eles funcionam. Para os nossos, passar aqui para o nosso companheiro Luiz Armando, para o nosso cumprimento, para que ele possa dar o bom dia para você ouvinte e também já responder para nós, Luiz, o que é considerado sonho, de acordo com esses nossos ensinamentos espíritas. Muito bom dia, ouvintes do Semeando a Boa Nova. É uma alegria estar de volta a este microfone para trocar algumas ideias com vocês. E nós poderíamos dizer que Allan Kardec, em 1857, já se preocupou com o assunto muito tempo, portanto, antes de Freud, de Jung, dos neurofisiologistas, dos fisiologistas do século XX. E ele nos dá a seguinte informação nas questões 400 a 412 do segundo dos livros que compõem os 4 do Livro dos Espíritos, falando-nos, entre as questões 400 e 412, que o sonho é o resultado da emancipação que acontece durante o sono físico do espírito, que incursiona, portanto, nesses períodos de tempo nas regiões do plano espiritual. E os sonhos seriam as reminiscências, as lembranças fragmentárias, muitas vezes, dessas experiências, trazendo a lembrança consciente do ser, as impressões positivas ou negativas daquilo que aconteceu durante esse tempo. Muito bem, nós temos, Luiz, uma consideração interessante sobre a parte biológica, a parte científica do sonho, que na verdade nós entendemos que o sonho, ele é também, do ponto de vista científico, médico-científico, ele é também uma situação que envolve ciclos, né? Porque o sono, ele também se dá a partir de vários ciclos, né? Os ciclos, assim como toda a nossa vida é regida por ciclos, né? E o sono acaba sendo um momento de reorganização da nossa mente, né? Após um dia de muitos estímulos, de muito trabalho, de muita agitação no nosso dia a dia, o sono acaba sendo um momento de nós reorganizarmos a nossa... Lembrando também, né, Luiz, que essa questão do sonho é uma coisa muito interessante, porque o sono, ele durante o momento em que nós estamos dormindo, o nosso corpo passa por algumas alterações, né? Ou seja, nós passamos a ter aí ondas cerebrais alteradas, os nossos músculos entram no estado de relaxamento, a temperatura do corpo cai, os glóbulos oculares se movimentam, o nosso ritmo respiratório ele se altera, as taxas hormonais mudam, tem uma frequência de batimentos cardíacos também alterados, ou seja, tem um trabalho diferente do nosso corpo físico, né? O que contribui, o que possibilita para que nós passemos então ao estágio de sonho propriamente dito, né? Nesse aspecto, Luiz, eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo, né, o nosso pessoal aqui que está nos ouvindo no Semana Boa Nova, se o sonho pode ser considerado uma premonição, alguma coisa que vai acontecer, a gente tem a oportunidade de descobrir no sonho, é isso mesmo? Somente em situações muito especiais podem acontecer revelações à criatura que está dormindo a respeito dos acontecimentos futuros a envolver a ela ou outras pessoas. Nós não podemos nos esquecer também que nós vivemos mentalmente muito mais sintonizados nas faixas negativas do que nas faixas positivas. E o Livro dos Espíritos diz, em determinado momento, que as almas fracas e pusilânimes, os espíritos ainda de uma certa forma vulneráveis às influências espirituais, podem, durante o período do sono físico, durante as suas incursões no plano astral, entrar em contato com espíritos perturbados, perturbadores, que podem muitas vezes, na ânsia de amedrontar a criatura, de criar para ela embaraços do ponto de vista psicológico, fazer com que ela tenha a impressão que vai sofrer um acidente, de que vão acontecer acidentes a envolver seus familiares, entre outras situações que podem naturalmente induzir a criatura a uma preocupação desnecessária e infundada. Luiz, nós temos aqui uma ouvinte que ligou para nós. Aliás, bom dia para você, Socorro, aqui de Santo André, que ligou para nós. Muito obrigado pela sua ligação. A Socorro pergunta para nós o seguinte: por que ela sonha tanto com o esposo dela? Ela diz que o esposo dela já desencarnou,
mas ela sonha que o esposo fica procurando por ela, né? Aliás, eu queria dizer ao nosso ouvinte que hoje nós não vamos fazer interpretação de sonhos, né? Porque essa é uma percepção, às vezes, um tanto quanto errônea, né? De que o espírito já sabe fazer interpretação de sonho, etc. Mas isso, na verdade, não existe, né? Essa questão de interpretação, né? Então, gostaria que o Luiz nos falasse aqui. Dá para tentar explicar para o nosso ouvinte, Socorro, Luiz, por que ela sonha tanto com o esposo que já desencarnou? As ligações físicas que acontecem entre as criaturas criam muitas vezes uma retroalimentação entre os espíritos, principalmente quando se fundem na formação de um casal que durante alguns anos coexiste entre si. E naturalmente, com a ausência de um, em função da morte, aquele que naturalmente parte, se não tiver naturalmente as condições necessárias para ser imediatamente enquadrado, integrado em atividades no plano espiritual, ele muitas vezes permanece no ambiente do próprio lar, às vezes ansiando por uma explicação ou por uma assistência que naturalmente pode lhe ser dada a partir da iniciativa, muitas vezes, da própria pessoa que está sendo, de uma certa forma, envolvida e influenciada por ele. Naturalmente, durante o sono físico, ele se torna mais, pela facilidade com que o espírito tem de penetrar nas regiões do plano espiritual, o espírito encarnado, portanto, naturalmente pode estar acontecendo dela estar em contato realmente com ele. E naturalmente ele deve procurá-la diante da situação em que se encontra, muitas vezes incompreensível para si, porque muitas vezes não teve o suficiente esclarecimento a respeito das realidades que aguardam a todos nós quando nós adentrarmos o mundo dos espíritos. Até lembrando que o próprio Kardec menciona isso, né, no Livro dos Espíritos, que os sonhos, eles não são verdadeiros, como entendem alguns adivinhos por aí, né? Que, não, você sonhou com isso, vai acontecer aquilo, sonha com não sei o que, vai acontecer não sei o que, né? Isso na verdade não existe, porque é um absurdo que a gente crer que sonhar com tal coisa anuncia uma outra, né? Se fosse assim, seria uma maravilha, né? Exatamente. Mas Deus não permite que isso aconteça efetivamente, né? Porque na verdade o sonho, eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito e não para a pessoa em si, né? Para o encarnado, né? E nem sempre o encarnado, quando reassume a sua consciência no plano físico, consegue conservar com nitidez, com clareza, a integral experiência que vivenciou no plano espiritual, né? Pois é, e também tem uma outra situação interessante, né, Luiz? Como nós falamos agora há pouco, o sono propriamente dito, ele se divide em etapas, em ciclos, né? E uma dessas etapas, até chegar nela, que é a etapa mais profunda do sono, que, na verdade, o sono ele se divide biologicamente em 5 fases, né? E uma dessas fases, que é a fase REM, é o sono REM, que a gente chama isso, que é quando acontecem os movimentos oculares muito rápidos, né? E nesse estágio REM é quando o sono é mais profundo. E nesse momento, então, nós somos mais propícios a sonhar. É nesse instante, então, que os sonhos acontecem com mais frequência. Isso não significa que nós não estamos sonhando sempre. Estamos sonhando durante todos os ciclos do sono. Como você até mesmo disse agora há pouco, às vezes naquela cochiladinha que a gente dá lá logo depois do almoço, ou em algum momento do dia, e estamos sonhando, né? Muito bem. Nós estamos aqui então no Semeando a Boa Nova, abordando hoje o tema Os Sonhos. E nós vamos agora atender aqui uma nossa ouvinte, a Geni. Muito obrigado, Geni, por você ter ligado para nós, aqui de Santo André também. Que ela disse assim: se nós sonhamos sempre, constantemente estamos sonhando, por que não nos lembramos de todos os sonhos? O que impede a gente de lembrar-se de todos os sonhos? Tem alguma explicação, Luiz, por que a gente não se recorda frequentemente dos sonhos? Essa resposta, ou melhor, essa pergunta nos remete à segunda resposta, justamente porque a nossa capacidade cerebral física é limitada às ocorrências do plano físico e, naturalmente, ela não poderia comportar a vivência muito mais intensa daquilo que acontece durante o período do sonho ou do sono físico, que nos projeta, naturalmente, a uma vivência no plano astral, não é? Então, naturalmente, as influências do corpo físico, conforme está explicitado no Livro dos Espíritos, muitas vezes inibem as recordações mais nítidas, mais claras. Então, nós, naturalmente, misturamos as informações daquilo que acontece durante o sonho com as informações do dia precedente ou do dia subsequente e, naturalmente, a gente acaba formando um enredo, a não ser em situações especialíssimas, quando com mais clareza nós lembramos de partes maiores daquilo que acontece. Ao Calderaro, um dos espíritos que orientam o médico André Luiz, numa das suas obras,
explica-nos no livro Instruções Psicofônicas, através do médium Francisco Cândido Xavier, que nós podemos desenvolver uma condição de conservar com mais clareza as ocorrências durante o sono físico, durante os sonhos, naturalmente, durante essas vivências no plano astral. E isso passa naturalmente por uma revisão interior, por uma renovação interior dos nossos hábitos, das nossas atividades mentais, das nossas atitudes mentais, que vão fazendo com que nós nos credenciemos a ter uma capacidade cerebral maior e fazendo também com que, através da prece, nós consigamos dos espíritos que naturalmente nos acompanham à distância para nos auxiliar, nos intuir, nos influenciar positivamente, com que eles nos auxiliem na dilatação dessa capacidade de recordarmos dessas ocorrências. Quer dizer, não necessariamente vamos nos recordar sempre do que sonhamos, né, Luiz? Justamente por isso, porque nosso cérebro físico não tem a capacidade suficiente para conservar todas as informações, porque, segundo relatos de várias entidades, a vivência no plano astral em relação a tempo e espaço é muito mais intensa do que a vivência no plano físico, onde as limitações dos sentidos nos são muito maiores. Na verdade, a gente está falando aqui sobre o sono, né? Sobre essa questão que envolve o sono, que são os sonhos propriamente dito. E a gente pode até lembrar aqui que o sonho, ele é mais propício, como nós falamos agora, quando nós estamos no estágio REM do sono, né? Que é o sono mais profundo. E nesse estágio aí, nós nos concentramos aproximadamente 24% de todo o período que nós dormimos. Essa é uma questão puramente científica. Então, nesse momento, o espírito está trabalhando desde a hora que nós dormimos, desde a hora que nós fechamos os olhos e entramos em sono, o espírito começa a trabalhar. E nesse momento em que nós estamos aí no estágio mais profundo, nós temos mais facilidade de sonharmos. Então, nesse momento, até respondendo a pergunta da Geni, se uma pessoa for acordada nesse instante, quando ela está no estágio mais profundo do sono, ou seja, está sonhando, que é o estágio REM, nesse momento, se ela for acordada, ela tem mais chance de recordar, porque ela está vivendo aquilo intensamente naquele instante. O sono está profundo, né? E se for acordado depois, não vai ter condição de se lembrar com mais facilidade. Exatamente. Se bem também, né, Luiz, lembrando que tem duas coisas, né? Tem o sonho, que é aquele sonho que nós sonhamos, aquilo que nós vivemos no instante do sono, né? E aquele sonho que nós lembramos depois, no dia seguinte, que são fragmentos do que nós sonhamos, né? O Livro dos Espíritos nos diz, inclusive, que invariavelmente as pessoas se recordam mais da perturbação que acontece durante o despreendimento inicial e durante a religação final do corpo ao físico, quando a pessoa está se preparando para se levantar ou está se preparando para voltar às suas atividades normais. Então, essa perturbação é invariavelmente aquilo que mais nitidamente fica gravado na memória das pessoas. São fragmentos, né, Luiz? Fragmentos. Que foi sonhado, né? Luiz, uma pergunta que frequentemente é feita a respeito dos sonhos, né? Se os acontecimentos que acontecem durante o dia, se eles podem influenciar de alguma maneira os nossos sonhos. É possível, Luiz, que haja essa influência? Segundo um dos pensadores espíritas que auxiliaram Kardec a elaborar o conjunto de obras que derivam aí, do qual derivam os princípios da doutrina espírita, me parece que, não sei se é Gabriel Delany ou Leon Denis, 4 tipos de sonhos poderiam ser identificados em nossas vidas. O primeiro deles seria o sonho fisiológico. Então, se a pessoa dorme com fome, dorme com alguma sensação de desconforto, ela pode ter a impressão de que está sonhando ou sonhando com estas impressões, e se ela está com fome, ela está sonhando que está comendo. O segundo tipo de sonho seria o sonho psicológico. Se ela dorme com uma preocupação em relação a acontecimentos do dia que se foi, ou uma ansiedade em relação ao dia que virá, ela pode dormir e sonhar que está ou diante daquele problema mais uma vez, às vezes encontrando a solução, e esse encontrando a solução pode ser que esteja encontrando a solução mesmo, porque em muitas situações nossos benfeitores espirituais, aqueles que nos acompanham individualmente, muitas vezes aproveitam-se desses instantes para nos orientar, para nos dar muitas vezes dicas a respeito da solução daquele problema. Nós acordamos no dia seguinte, efetivamente, com a solução do problema já na cabeça. O terceiro tipo de sonho seria o sonho anímico. Seria aquele que faz com que nós muitas vezes mergulhemos para dentro de nós mesmos e recuperemos o nosso inconsciente profundo determinadas lembranças daquilo que aconteceu em nossas vidas, nesta existência, ou em outras vidas que nós tenhamos vivido no passado já remoto.
E o quarto tipo de sonho, que é o mais raro, é o sonho espiritual. É aquele que nos coloca em contato muitas vezes com familiares desencarnados, com amigos desencarnados, ou nos faz vivenciar experiências com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, até porque o Livro dos Espíritos, na sequência dessa abordagem a respeito do sono e dos sonhos, fala a respeito do encontro de pessoas encarnadas durante o período do sono físico ou durante o sonho que se realiza durante esse sono, né? Até lembrando, Luiz, que o próprio Kardec menciona, né, que é comum nós, no estágio de emancipação da alma, né, quando nós estamos sonhando, estamos dormindo, aliás, né? Quando nós estamos dormindo, a alma se emancipa, né? E nesse instante é possível até que nós façamos encontros com pessoas que julgamos que não conhecemos no estado de vigília, não é isso mesmo? Exatamente, não conhecemos e viremos a conhecer, ou talvez não conhecemos nessa existência, mas a conhecemos de outras vidas. Então essas possibilidades existem. E vem nos encontrar para dar algumas orientações, algumas explicações para nós, né? Exatamente. Aliás, eu queria lembrar ao ouvinte que no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, anote o nome do livro aí, você que não tem ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá uma prece no final do livro, que é exatamente a prece que a gente faz no momento de dormir. Uma precezinha curtinha, de 4 ou 5 linhas, e que nos fala que nós vamos justamente nos encontrar com espíritos que podem nos auxiliar nesse nosso estágio de sonho, né? Podem nos dar orientações preciosas, né? Exato. Hélio, você que está aí falando, que está aqui também conosco hoje, Hélio, está falando um pouquinho sobre o sono e sobre os sonhos, queria que você falasse para nós o que acontece quando nós sonhamos com alguém que já morreu. Se isso significa que nós vamos encontrar essa pessoa no plano espiritual ou não, Hélio? Que já morreu ou que vai morrer? Ou que já morreu, ou se sonhamos com uma pessoa vai morrer. Pode acontecer, né? Dela. Porque eu acho que todas as respostas aí que nós estamos dando a respeito desse assunto, elas acabam sendo se entrelaçam com as outras. Porque o fato de nós sonharmos com alguém muito querido vai morrer, né? Ou sonharmos com alguém muito querido que já morreu, isso aí são coisas que não se pode afirmar que isso vai acontecer ou não vai acontecer. Como disse o Luiz agora há pouco, existem vários tipos de sonhos. Existem até pessoas que conseguem sonhar muitas vezes com alguém, e quando sonha, aqueles sonhos até acabam acontecendo, são sonhos premonitórios. Tem pessoas que têm essa capacidade dos sonhos premonitórios, né? Mas os sonhos premonitórios, eles só se prestam para coisas muito importantes, quando a espiritualidade realmente ela percebe que aquela informação precisa ser dada para um motivo muito útil, para a humanidade. Nós tivemos, por exemplo, no caso do José do Egito, né, os sonhos com as 7 vacas magras, com as 7 vacas gordas, quando na interpretação desse sonho, ele acabou salvando o Egito e por consequência, todo o mundo conhecido da época, o entorno aí do Egito, de uma grande seca, né, de uma grande ausência de alimentos, faltou chuva e faltou alimentos. Então existem ocasiões em que a espiritualidade se utiliza das pessoas, né, das pessoas para mandar alguma informação muito importante através de um sonho. Mas isso não é muito comum, não é muito comum. Então o fato de nós sonharmos com pessoas que já desencarnaram, ou com alguém muito querido vai desencarnar, pode ser apenas e tão somente uma preocupação que nós temos com essa pessoa, ou que estamos sentindo muita ausência dela, porque ela já partiu, né, ou porque nós temos assim um medo, um pré-medo, vamos dizer assim, preocupados de ficar, que essa pessoa se ausente das nossas vidas. Então nós acabamos sonhando que ela vai morrer, que ela vai se acidentar, mas isso é apenas um apego assim à pessoa. Ô Luiz, a nossa ouvinte Nela, lá aqui de Santo André, muito obrigado Nela pela sua ligação. Ela faz uma pergunta interessante aqui, ela diz assim: o que fazer para se lembrar dos sonhos? É possível a gente se lembrar dos sonhos, Luiz? O médium Francisco Cândido Xavier, como já citamos há pouco, no livro Instruções Psicofônicas, o Espírito Calderaro, numa mensagem intitulada Além do Sono, nos fala que é possível realmente nós conservarmos lembranças mais nítidas a respeito do sonho, desde que nós nos preparemos para isso. O dia bem vivido, as atividades cumpridas com seriedade, com responsabilidade, com equilíbrio, são fatores indutores a uma dilatação da nossa memória cerebral.
entre outras coisas. Outra recomendação que ele nos dá é que nós, antes de adormecermos, como aliás deveríamos fazer todos os dias, nós oremos e solicitemos aos nossos benfeitores espirituais auxílio para que, na medida das possibilidades, nós consigamos recordar daquilo que aconteceu durante o sono físico, durante o sonho, portanto. Naturalmente, isso não é um resultado que se obterá assim de escantilhão, rapidamente. Muitas vezes é necessário treino e exercícios dentro dessas dinâmicas que ele nos ensina, que nos orienta, para que nós consigamos, ao longo do tempo, conseguir resultados positivos. Muito bem, eu queria agradecer aqui então ao nosso ouvinte Nela, que ligou para nós, e também agradecer a nossa ouvinte Linda, lá de São Caetano, que está ligando para nós aqui. Obrigado, Linda, pela tua ligação. Um bom dia para você de São Caetano. E ela pergunta o seguinte, Luiz, ela diz assim: como é que a gente diferencia um sonho do que nós chamamos de desdobramento? Dá para diferenciar, Luiz? O desdobramento é uma das possibilidades que ocorrem com o espírito, invariavelmente de maneira consciente. Então, há determinadas pessoas que são dotadas de uma percepção extrasensorial, de uma mediunidade, que lhes favorece essa emancipação parcial do corpo físico com a consciência plena daquilo que está acontecendo. O doutor Valdo Vieira, médium e que durante alguns anos trabalhou com Francisco Cândido Xavier na cidade de Uberaba, desenvolveu toda uma tese em torno daquilo que ele chama de projeciologia, que seria as experiências de desdobramento ou experiências fora do corpo físico com a consciência. Existe inclusive o primeiro livro que deu origem ao título Projeciologia, que é um livro muito mais amplo, é um livro intitulado Diário de Experiências Fora do Corpo Físico, no qual ele nos dá algumas recomendações e algumas sugestões de exercícios que podemos fazer para que consigamos nos despreender do corpo conscientemente. Então, o sono nos induz a um desdobramento que invariavelmente é inconsciente ao cérebro físico, a nossa consciência nítida, plena aqui do corpo físico, né? E o desdobramento já é uma experiência que nos leva a vivenciar com nitidez e clareza e recordar com clareza e nitidez também dessas experiências com a emancipação do espírito aos planos astrais. Muito bem. Hélio, a nossa ouvinte Cecília, aqui de Santo André, muito obrigado, Cecília, pela sua ligação. A Cecília diz o seguinte: ela disse que quando ela tinha 17 anos, ela sonhou com um rapaz. Esse rapaz estava numa fazenda, etc. E esse rapaz comentou com ela alguma coisa assim: olha, teus olhos estão amaldiçoados, coisas desse tipo. Depois de 8 meses, ela conheceu esse rapaz realmente, ela veio a conhecer de fato esse rapaz. Então, ela diz assim que o relacionamento não deu certo. Então, ela diz assim: como é que isso pode acontecer? Como é que aquela frase que ele disse ficou muito marcada para ela? Como é que pode acontecer uma coisa dessa, Hélio? Bom, como já dissemos aqui, já foi dito várias vezes, tudo é possível. Nós não vamos aqui interpretar sonhos, porque não sabemos fazer isso. O Espiritismo não se presta a esse tipo de trabalho de interpretar sonhos, porque é uma coisa muito pessoal e pode ser uma coisa e pode ser outra, né? Mas ao que tudo indica, se nós olharmos sempre pelo motivo útil, é que nós temos que olhar. Se Deus permite que uma coisa aconteça, Ele permite quando aquilo tem uma utilidade para a pessoa. Então, provavelmente, você pode ter sido aí prevenida contra esse relacionamento com a pessoa, né? Ou seja, que você iria olhar e que você devia tomar cuidado, né? E você, não sei se você tomou ou não cuidado, mas o fato é que o relacionamento acabou não dando certo, né? E o que provavelmente deve ter sido bom para você. Agora, é claro que quando alguém nos fala alguma coisa, sempre que alguém nos fala alguma coisa contra uma parte do nosso físico ou do nosso comportamento, isso marca muito pra gente, né? Isso aí em sonho acabou marcando muito mais, mas eu sugiro que você esqueça isso, que você procure deixar isso de lado, porque senão você poderá de alguma forma, né, fazer com que isso aconteça, mas mais porque por uma questão de você se fixar em alguma coisa que pode não ter sido absolutamente nada, né? Esqueça isso. E nós vamos aqui, continuando, antes do intervalo, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui para o Luiz, que é a pergunta da nossa ouvinte Ruth, aqui de Santo André. Luiz, a Ruth pergunta o seguinte: por que ela sonha com alguma coisa e muitas vezes até acaba acontecendo? O que significa isso? Essa situação naturalmente se enquadra naquela classificaçãozinha que demos há poucos, acerca dos sonhos espirituais. Ela se enquadraria dentro dos sonhos espirituais. E naturalmente a nossa irmã, por méritos pessoais, provavelmente seja antecipadamente avisada sobre as ocorrências futuras por seus benfeitores espirituais, para que ela se fortaleça e naturalmente tenha mais
digamos de uma certa forma, condições interiores, psicológicas, emocionais para enfrentar e superar as vicissitudes ou as situações boas que a vida lhe reserva. O Hélio, o nosso ouvinte Wilson de Santo André, muito obrigado, Wilson, pela sua ligação. O Wilson faz uma pergunta aqui interessante, diz assim, que ele é uma pessoa calma, uma pessoa extremamente calma, e que às vezes, quando ele está preocupado, ele tem sonhos que são nervosos, agitados. Por que isso acontece, Hélio? Vamos novamente repetir que a interpretação de sonhos não é a nossa especialidade, né? Nós vamos sempre dizendo que, lembrando sempre que se nós pegarmos, lembrando sempre que Jesus, que Deus permite apenas que as coisas úteis nos aconteçam, se olharmos a utilidade desse sonho dele, quando ele fica agitado, é provável que ele se controle bastante quando está calmo, mas que de fato ele gostaria de estar explodindo, né? Então, quando ele não consegue explodir quando ele está de vigília, né? Quando ele está acordado, vamos dizer assim, ele em sonho ele não consegue se controlar, né? O espírito assume realmente sua característica verdadeira e ele então explode durante o sonho, né? O que provavelmente aconteça. Eu, por exemplo, quando eu fumava, né? Quando eu deixei de fumar, eu sonhava que eu fumava a noite inteira, fumava a noite todinha. Eu fumava durante o sonho, muito durante o sonho. Vários dias, semanas fumando durante o sonho. Eu parei de fumar, nunca mais fumei. Aquilo de alguma forma compensou eu acabei nunca mais fumando e também não fiquei com raiva de quem fuma, né? Porque a gente para de fumar fica com raiva de quem fuma, né? Porque fica preso. Eu não fiquei, porque acho que eu acabei compensando durante o sonho. Eu fumei muito durante o sonho. E depois eu não fumei mais. Até lembrando, né, Hélio, que aquilo que o Luiz falou agora há pouco, no início do programa, né? Que na verdade o sonho, são dois momentos diferentes, o encarnado e o desencarnado. O espírito, na hora em que ele está liberto do corpo durante esse sonho, durante o sono, ele está tendo contato com outros espíritos. Ele está em outros ambientes, é um ambiente para o espírito. E às vezes uma coisa que ele controla durante o dia, ele não controla durante o sonho. Noite, ele não controla porque aí ele está liberto realmente, então ele acaba sendo realmente, não tem a censura, né? A censura que muitas vezes a sociedade, a socialização nos dá, né? Então exatamente. Aí ele, durante o sonho ele não tem essa censura, então ele elimina, ele briga lá com quem tem que brigar e fica nervoso e faz o que tem que fazer, né? Luiz, a nossa ouvinte Isabel, obrigado Isabel pela sua ligação aqui de Santo André, ela diz assim, que o marido dela desencarnou há pouco tempo, e ela acha que num sonho que ela teve, a mãe dela teria vindo para ela num sonho e teria falado alguma coisa sobre esse estado aí do marido, etc. Pode acontecer alguma coisa dessa, Luiz, da gente receber a visita de um ente querido para nos informar de alguma coisa? Muito mais frequentemente do que nós imaginamos, e naturalmente aí se enquadra também dentro daquela classificação de sonho espiritual. A nossa irmã, por méritos, com certeza, ela recebeu antecipadamente a notícia desse evento naturalmente tão difícil e tão triste para ela, para que ela se fortalecesse e se preparasse para superar a crise inevitável da separação que acaba acometendo a todos nós, não? Muito bem. Hélio, o nosso ouvinte, desculpe, estou lendo errado aqui, a Francisca, aqui de Santo André, a nossa ouvinte Francisca, muito obrigado, Francisca, pela tua ligação. Ela disse que a mãe desencarnou quando ela tinha 6 meses, né? E hoje ela já está com 57 anos. E ela só conseguiu sonhar com a mãe uma vez só. Tem alguma razão isso, Hélio? Por que ela só sonhou uma vez? Eu acredito que não tenha nenhuma razão assim específica e importante para ser destacada, né? Normalmente, às vezes, a pessoa que parte, né, que desencarnou, ela acaba assumindo outras tarefas e outras atividades lá na espiritualidade e obviamente, como ela conviveu com 6 meses, ela não deve ter lembrança nenhuma, praticamente nenhuma da mãe, né? Não deve ter, a convivência dela assim, consciente foi muito pouco, né? Dela ter percebido a mãe dela, então ela tem muito pouca coisa para lembrar dessa vivência. Ou até ela pode até ter sonhado já com a mãe dela de uma outra forma, sem saber até que era a própria mãe dela, né? Que era a mãe, porque ela, com 6 meses a convivência dela foi muito pouca, né, com a mãe. Até dizendo para ela que ela pode ter sonhado muitas vezes com a mãe. É que ela não lembra. Ela não lembra porque ela não teve contato físico. Não teve contato, foi muito pouco, né? Exatamente. Mas é certamente que logo após isso e logo após o desencarne da mãe dela, é bastante provável que a mãe continuou dando uma assistência muito grande para ela, porque ela era em tenra idade, 6 meses, né? Continuou dando assistência muito grande, ou até a equipe reencarnacionista que trabalhou, porque se a mãe desencarnou, estava programada esse desencarne da mãe. Então ela acabou tendo assistência
assistência das equipes reencarnacionistas, né? E por isso ela não se recorda, porque ela não conheceu, não teve uma vivência com a mãe. Mas e também é bastante comum as pessoas não conseguirem sonhar com os pais quando desencarnam. Às vezes numa mesma família, alguns irmãos se lembram e sonham, e outros sequer nunca mais sonham com o pai ou com a mãe que desencarnou. Luiz, dando continuidade aqui, eu queria que você dissesse para nós o seguinte: existe alguma forma de nós interpretarmos os nossos sonhos baseados em nossas preocupações e tendências, Luiz? Então, o Livro dos Espíritos diz que, invariavelmente, os sonhos não têm a significação que lhes atribuímos, porque ele corresponde naturalmente à vivência do espírito na realidade espiritual. Agora, naturalmente, como o Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier, diz, o sonho invariavelmente reflete as atividades do dia que se foi, não é? E dentro daquelas classificações que nós colocamos aqui agora há pouquinho, nós poderíamos talvez ver cada uma das situações como sendo o resultado do sonho fisiológico, do sonho psicológico ou mesmo do sonho anímico, em que nós naturalmente reproduzimos em nossas lembranças, em nossas reminiscências, os efeitos derivados daquelas situações que precederam o descanso e repouso físico ou que sucederão ao repouso físico, né? Então, se dormimos com fome, naturalmente temos sonhos correspondentes a essa situação. Se dormimos preocupados com algum problema para ser resolvido ou algum problema que se foi, naturalmente podemos ter sonhos ou experiências relacionadas com essa situação. E se muitas vezes estamos preocupados ou passamos o dia e rememoramos algumas situações da vida que já vivemos aqui durante esses anos que estamos encarnados, naturalmente podemos ter reflexos daquelas vivências mentais dessas atividades que já se foram dentro dessa mesma vida. Então, naturalmente, isso pode acontecer, mas daí interpretarmos isso como alguma coisa relacionada com os acontecimentos que virão, há uma distância bastante grande. Muito bem, lembrando até para os nossos ouvintes que agora há pouco nós falávamos do sono. O sono é um estágio que ele é dividido em vários ciclos, e um dele é o ciclo do estágio REM, que é quando os nossos glóbulos oculares estão em movimentos rápidos, né? E esse movimento faz parte do processo de reordenação da mente, né? Então o sonho, por ele se dar mais intensamente, de uma forma mais presente durante esse estágio REM, o sonho também faz parte da reordenação e da reparação da mente, né? Muito bem. Hélio, o Sivaldo, aliás, o nosso companheiro Sivaldo, que já esteve aqui conosco no Semana Boa Nova. Olá, Sivaldo, bom dia para você que está nos ouvindo. O Sivaldo diz assim: os sonhos seriam informações distorcidas, Hélio, que o plano espiritual passa para nós? Seria uma forma de interpretar o que acontece durante os sonhos? Essa informação distorcida talvez não seja o termo, né? A palavra distorcida não está bem colocada. Não está bem colocada, mas o sonho, como tudo já foi dito aqui, o sonho, temos sempre que olhar sob o ponto de vista da utilidade, né? Como ele nos seria útil, e por que é que Deus, e por que é que Jesus permitiria que nós sonhássemos aquilo e que aquilo ficasse na nossa lembrança. Nós temos que ver o propósito útil sempre do sonho. E essa distorção é uma questão realmente da nossa dificuldade para compreender, mas as informações não são distorcidas, não. Muito bem. O sono, ele não é regularmente distribuído durante a vida de uma pessoa, né? A gente diz assim, nos primeiros meses de vida, a fase REM do sonho, aquela fase mais profunda, ela é mais frequente. Então, das 17 horas, por exemplo, que um bebê dorme por dia em média, são 17 horas em média que um bebê dorme, 8 horas delas são dedicadas ao sono REM, ao sono profundo, onde está mais propício a sonhar. E aí, Luiz, nós nesse aspecto, nós temos aqui o Oswaldo de São Bernardo. Muito obrigado, Oswaldo, que ligou para nós dizendo o seguinte: os bebês também sonham? Então, como a própria medicina está esclarecendo através desse apontamento que você fez, naturalmente os bebês sonham, mesmo porque o desdobramento espiritual, ele é uma situação inevitável, uma situação comum na vida de todas as criaturas humanas. E naturalmente os nossos bebezinhos, evidentemente, também têm as suas vivências no plano espiritual durante o período em que estão em repouso físico. Aliás, com mais intensidade até, né, Luiz? Porque eles estão mais ligados ao plano espiritual do que nós. Isso. Até, né? Porque a reencarnação não está completa ainda, isso, né? Até os 7 anos de idade, segundo informações, ela não se consumou definitivamente ainda. O processo reencarnatório, isso, né?
Hélio, o nosso ouvinte Nelson, obrigado Nelson pela tua ligação. O Nelson diz o seguinte, que ele quase nunca sonha, pelo menos ele não lembra, viu Nelson? Não é que você não sonha, você não se lembra dos sonhos, né? Você está sonhando sim, é que você não se lembra, com certeza. E quando ele sonha, ele tem sonhos assim terríveis, né, Hélio? Por quê? O que acontece, Hélio? O que está acontecendo com o espírito dele aí? Está indo para onde esse espírito aí? Ele tem que verificar como é que está o dia dele, né? E que tipo de programas que ele está ouvindo, que tipo de leitura que ele está fazendo. Porque muito do que nós sonhamos tem a ver com o recente estado de vigília nosso, como foi o nosso dia, né? Então, inclusive, tem um caso que se conta aqui, o Valdir que conta sempre esse caso, ele ouviu aí uma pessoa dizendo para um espírita aí ilustre, perguntando isso, por que ele tinha esses sonhos terríveis sempre, né? Ele perguntou como é que era, o tipo de programa que ele assistia, as coisas que ele via. Ele falou que ele gostava muito de ver esses programas de crime, ficava vendo o dia inteiro programa de crime, programa de violência, né? Ele falou, aí até ele respondeu jocosamente, dizendo, bom, se queria receber a visita de quem? De Jesus, depois do seu sonho, você fica se ligando com esse estágio mental, com essa coisa de crime, de violência, de tudo, você vai receber a visita de quem? Depois de Jesus, não. Você vai estar ligado. Porque uma coisa nós temos que ter consciência e lembrarmos aqui que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, né? Se nós estivermos o dia todo ligado com coisas ruins e nossos interesses estão todos ligados a coisas conflitantes, né, a coisas difíceis, fatalmente nosso coração aí estará também. E durante o sonho é para lá que nós vamos nos relacionar com essas mesmas pessoas conflitantes, terríveis e coisas desse tipo assim. Então tem que vigiar bastante a leitura, o programa de televisão que você assiste, sabe, o tipo de conversa que você se envolve durante o dia. Tudo isso é uma questão de você disciplinando o seu dia, o seu estado de vigília. Você automaticamente, durante o sono, você até por uma questão de que diga-me com quem andas e direi quem és, né, você vai andar depois durante o sonho com pessoas também, espíritos também compatíveis com com os seus interesses, né? É isso que tem que vigiar. Inclusive nesse aspecto, eu queria até lembrar aqui uma pergunta, muito obrigado pela ligação aqui do Geraldo, aqui de Santo André, uma pergunta que o Geraldo faz, é interessante, ele diz assim, que ele sonha que ele está sempre em meio a pessoas, pisando em coisas não muito saudáveis, né? Ele sonha também com crianças. Esse estágio é um estágio meio difícil do sonho, meio complicado, Luiz, como é que a gente pode interpretar isso? Seria o seguinte, espiritual, né? Nós somos criaturas que vivemos conforme pensamos. E naturalmente, como disse o Hélio há pouco, parafraseando o Hélio, um amigo espiritual uma vez nos disse o seguinte: observa o que pensas e saberás com quem andas. E naturalmente aquilo que mentalizamos durante o dia muitas vezes nos projeta, nos remete às vivências no plano espiritual. A questão 479 do Livro dos Espíritos, que é bastante elucidativa, diz o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos nos acompanham e interferem em nossos pensamentos, obtendo como resposta que sim, que invariavelmente os espíritos nos sujeitam, nos submetem à sua vontade e nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, não é? Então, naturalmente, se nós somos pessoas que não cultivamos pensamentos elevados, se não muitas vezes ocupamos o nosso tempo com atividades ilustrativas, educativas, do ponto de vista de crescimento espiritual, muitas vezes nós ficamos à mercê das influências dos espíritos ociosos, dos espíritos que estão no plano espiritual, muitas vezes sem estar integrados em atividades mais elevadas e que ficam perambulando aí pelos planos espirituais, muitas vezes à procura de criaturas que possam, de uma certa maneira, perturbar com sua presença e com a sua influência mental, sua influência emocional, sua influência espiritual. Então, naturalmente, a gente sugeriria ao nosso irmão Geraldo aí, que se fosse possível, caso ele já não faça isso, que procurasse uma assistência em alguma entidade espírita equilibrada, onde ele pudesse receber o tratamento de passes e, naturalmente, onde pudesse receber a orientação mais adequada para o seu problema. Muito bem, queria até lembrar aos nossos ouvintes, agora há pouco nós falamos aqui sobre as preces que tem, por exemplo, nós fazemos no momento de dormir, até para possibilitar um sono mais saudável, né? Um convívio aí do nosso espírito com outros ambientes um pouquinho diferentes. Então, para esses ouvintes aí, até que nos lembraram agora desses sonhos difíceis, não sei o quê, então a prece é a número 39 lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler aqui, são 4 linhas, é uma prece extremamente simples, você não precisa fazer ela exatamente do jeito que está aqui.
Você pode fazer pensando nesses assuntos. Então, olha só, você pense o seguinte: o seu espírito vai sair do teu corpo por alguns instantes e vai encontrar com outros espíritos. Então, se ele vai fazer isso, evidentemente você vai pedir para que o teu mentor te possibilite que o teu espírito se encontre com espíritos bons, com espíritos orientadores, com espíritos que vão te dar orientações adequadas. E que você possa, quando você acordar no outro dia, ou logo depois que você dormir, que você possa se recordar dessas instruções que eles te deram, etc. A prece resume nisso, e a prece é mais ou menos assim: minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles espíritos que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve desses espíritos uma impressão durável e salutar. Então é simples, é bem isso mesmo. É pensando que você vai se desprender um pouquinho do teu corpo físico e vai vivenciar aí outros momentos, né? Hélio, nós às vezes sonhamos com alguém conhecido ou desconhecido que nos dá conselho, etc. Isso é mediunidade, Hélio? Ou seja, essas pessoas nos auxiliam em alguma decisão, etc. Isso se caracteriza como mediunidade, Hélio? Bom, mediunidade no sentido assim, literal da palavra, como a pessoa convive, trabalha mediunicamente, médium todos nós somos, de alguma forma todos nós somos. Então, mas o fato de nós recebermos um conselho direto, e o conselho é para nós, né? E se esse conselho você vai passar para outra pessoa, então você estaria sendo medianeiro, certo? Você estaria sendo mediando uma informação que veio para você passar para alguém, né? Agora, quando a informação é para você, então você não está sendo médium, você não está mediando nenhuma informação, você está recebendo a informação para você, né? Então, essa informação, eu volto a insistir novamente, procura sempre verificar a utilidade que ela teria, se ela tem utilidade ou não. Se ela tem utilidade, então ela vem dos espíritos superiores, espíritos ligados a Deus, ligados a Jesus, assim, enfim, informações importantes se você considera. Se ela vem de outro, não são importantes, então é porque ela vem de outro lado e aquilo muitas vezes não te interessa muito cumprir, né? Muito bem. Valdir, nós temos alguma relação de livros aí que nós poderíamos passar para os nossos ouvintes sobre o assunto sonhos? Eu puxei através da internet uma relação de 93 indicações. Não, mas não precisa dar todos não, Valdir. Só uns 80 já está bom, viu, Valdir? Tá bom. Nós só temos mais 1 ou 2 minutos de programa, então, por favor, você resuma bastante isso, viu, Valdir? Não, nós temos as obras da codificação. Na Gênese, de Allan Kardec, tem citações sobre sonho. Nós temos no Livro dos Espíritos, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no Livro dos Médiuns, nós temos no Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, enfim, livros O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, enfim, uma série de outros, né, que a gente evidentemente não vai ter tempo suficiente para indicar. É bom que aquele que se interessar procure uma casa espírita e essa casa espírita dará essa informação. Se tivesse que resumir, ouvinte, eu sugeriria que você lesse o Livro dos Espíritos, do Kardec. Esse aí já tem bastante, né, Luiz? Exatamente. Luiz, nós estamos caminhando aqui para o nosso final do programa. Eu gostaria que você respondesse a nossa última pergunta de hoje e já desse as suas despedidas aqui dos nossos ouvintes. O Luiz Armando está conosco hoje, já esteve em várias ocasiões conosco. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para evitar os pesadelos, Luiz? Eu acredito que apenas uma atitude, uma conduta elevada ao longo do dia. Isso fará com que a nossa mente naturalmente esteja em sintonia com os espíritos mais elevados e fará com que estejamos durante o sono físico, durante o sonho, em contato com as entidades. Nós recomendaríamos a leitura do capítulo 18 do livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, onde ali nós observamos que uma simples maledicência, um simples comentário infeliz de um personagem chamado Marcondes, atraiu para ele a companhia de um espírito que foi amigo dele enquanto encarnado para o seu repouso físico, e ali ele ficou a lhe cobrar satisfações sobre os comentários infelizes que havia feito a seu respeito durante a mesa de refeições na noite anterior. Muito bem. Hélio, as suas considerações finais, nós estamos acabando o programa já. Desejar uma boa semana aos nossos ouvintes e que eles estejam conosco aqui na próxima. Se gostaram do programa, que nos recomende, né? Nos recomende. E muito bem. Que tenham bons sonhos, né?